Os galera, bem-vindos ao canal Esporte Marcial. Eu sou Alexandre Volpi e vamos falar um pouco de porrada no cinema. E hoje eu vou falar 5 filmes de boxe que você deve assistir. Na verdade não são filmes de boxe, são filmes que têm uma atmosfera de boxe, tá? São filmes de dramas, com histórias, filmes de vários assuntos diversos, que tem um trechinho ali que, pra quem gosta de boxe, né, já é uma cereja no bolo, né? Esse vídeo ele foi inspirado por um vídeo que eu vi dos meus parceiros do Arena Nerd, né? Eles fizeram uma lista dos filmes de boxe que você tem que assistir, uma lista fodástica, cara, só com filme ferrado. Inclusive vou deixar aqui em cima, ó, caso você queira conferir esse vídeo do pessoal do Arena Nerd, que é um vídeo bem bacana, clica aí em cima, assista, porque ali tem dicas ótimas. Eu vi todos os filmes que eles falaram, todos os filmes são bons, os caras manjam de dar dicas boas, então confere esse vídeo deles que é bem legal. E aí fica complicado pra mim, porque eu tive que pensar em filmes que eles não falaram, né? Filmes que tem atmosfera de boxe, né? Uma coisa que particularmente eu gosto muito, né? De filmes que tem esse universo do boxe, né? Então eu vou passar 5 filmes que não estão na lista deles, né? Desses meus parceiros, inclusive abraço aí pessoal da Arena Nerd, grande fã aqui, né? Então eu vou falar 5 filmes que pra você que gosta de boxe, você vai gostar de ver esse filme, beleza? Então vamos lá! Eu vou falar por ordem cronológica, tá? Primeiro filme que eu vou dizer é de 1992, cara, The Power of One. Tá? The Power of One, aqui no Brasil, se eu não me engano, ele saiu como A Força de um Jovem, né, esse filme. E cara, esse filme é muito bom, cara, ele é muito legal. Ele é um filme que se passa lá na África, na época do Apartheid, né, e uma criança que estava sendo criada por um tio, o tio dele acaba sendo preso nessa época do Apartheid e essa criança vai junto com ele para a prisão, né. Obviamente que ele tem todos os cuidados lá do tio, porque é uma prisão, né, para africanos, né, para negros, né, porque na época do Apartheid era tenso lá, né. E essa criança, por conta de viver dentro dessa prisão, ela aprendeu 2 coisas, cara, muito importante. A primeira, ela não tem preconceito nenhum. Esse rapaz, ele cresce e ele não tem nenhum tipo de preconceito racial, né? Pra ele todo mundo é gente e isso é bem legal. E outra coisa que ele aprende é a lutar boxe. E ele aprende a lutar boxe com um personagem interpretado por Morgan Freeman, cara. Esse filme é muito legal, cara, vale muito a pena assistir. E esse menino, ele aprende desde pequeno a lutar boxe, né? E quando ele finalmente sai da prisão, ele vai para as escolas, né? Procura universidades, né? Aquela vida normal de uma criança, né? De um adolescente, né? Naquela época, obviamente, né? E ele usa o boxe para conseguir essas bolsas de estudo, né? Para conseguir, né, se manter, bolsas esportivas, né? Como é muito natural fora aqui do Brasil. E o que acontece nesse filme é que um lutador negro de uma tribo africana desafia ele para uma luta. Só que naquela época não podia subir no ringue diferenças raciais, entendeu? Não podia subir brancos e negros no ringue, cara. Uma coisa meio estúpida, né? Vamos falar a real. Mas o filme retrata justamente disso. E esse menino, ele não tem problema com isso. E ele acaba aceitando esse desafio. E existe uma justificativa para esse desafio, né? O lutador que desafia ele explica: eu preciso ganhar de você para mostrar uma coisa pro meu povo. Tem todo um lance aí envolvido de uma mística, né? Da crença das tribos, né? E cara, esse filme é muito bom, vale muito a pena assistir. Ele é uma história super interessante, é uma história bem bonita, né? E assim, ele retrata um pouco de uma realidade, vamos falar, uma realidade horrorosa que aconteceu há muitos anos atrás, né? Mas é um filme que vale a pena assistir. Se você gosta um pouco de história, né? Apesar de ser uma ficção, ele retrata uma passagem histórica, né? Na história do mundo. E também, né, ele fala também do universo do boxe, cara, o que é bem legal. Então vale assistir, fica aí essa dica, The Power of One. Dica número 2, ainda de 1992, tem um filme chamado Gladiador, O Desafio, né? Ele é um filme muito legal, cara, e o que chama atenção é que tem no elenco Cuba Gooding Jr., só que ele não é o protagonista do filme. Eu esqueci o nome do protagonista, mas whatever, né? E cara, esse filme é muito legal, ele é um filme que é o seguinte, tem um cara que ele é um ex-lutador de boxe, que ele pega essa molecada de bairro, molecada de rua, molecada que estuda em escolas públicas, que não tem condições financeiras, e ele agencia no mundo do boxe essa molecada. Só que assim, até o momento isso parece uma coisa maravilhosa, mas não é, porque é tudo luta ilegal, cara. E esse agenciador, ele não tem a menor preocupação com a saúde física desses adolescentes, desse pré-adulto, dessa galera que ele tá pondo para lutar no ringue, né? Então, toma porrada na cabeça, sofre edema, o médico fala não pode lutar, ele ignora
a recomendação do médico e fala, semana que vem você luta de novo, né? Então aí se passa a trama, né? E o nosso personagem principal é um cara muito bom de briga, mas ele não tem interesse em lutar boxe. Então por aí você já tá imaginando onde é que vai essa trama toda, né? E cara, esse filme é muito legal. Ele não é um filme blockbuster, ele é um filme B, mas ele é um filme bem legal e ele se passa sempre nesse universo do boxe, né, cara? E assim, é um filme bem legal, cara. O nosso personagem principal é um personagem cheio de problemas e ele ainda é obrigado a lutar, né? Então, às vezes a molecada é colocada pra lutar com amigos, então tem esse lance, não, eu não quero lutar com você, mas é obrigado a lutar, né? Eles sonham com isso. Cara, é um filme que vale muito a pena. Ele mostra um lado um pouco sujo, né, do boxe, mas é um lado que obviamente já existiu, mas é um filme bem legal. Então pra você que gosta de boxe, tá aí mais uma dica se você ainda não viu, que é Gladiator, O Desafio, um filme de 1992. Agora indo pra 1999, vamos falar de quê? De Hurricane, um filme com Denzel Washington. O filme propriamente dito não tem cenas de luta, ele não tem cena de boxe, mas ele é um filme que retrata uma passagem na história do boxe muito importante, quando o lutador Rubin Hurricane Carter foi preso por assassinato, né? E de acordo com o filme, ele foi preso ilegalmente porque ele não era culpado e ele cumpriu muitos anos de uma prisão perpétua dentro da cadeia, né? Uma coisa que ele teve que trabalhar muito a parte mental dele para sobreviver a essa prisão perpétua. E o filme é bem legal porque ele se passa durante um processo de julgamento para tentar reverter a pena dele, né? Então ele não tem cenas de boxe propriamente dito, mas ele passa uma passagem muito importante da história do boxe, cara. Então vale muito a pena assistir por culpa da história. Cenas de boxe você não vai ver nada, não tem cena de luta, não tem cena de luta nenhuma, mas é uma história muito bacana, é uma história real, é baseado em fatos reais, então vale muito a pena assistir o filme Hurricane com Denzel Washington. Obviamente você já deve ter assistido, você que é viciado em boxe, mas se não assistiu, assista. Agora vamos pro ano 2000, eu vou falar de um filme que ele não tem basicamente nada de boxe, mas ele tem algumas passagens de boxe assim que vale muito a pena. E eu tô falando de um filme que eu adoro, que é Snatch, Porcos e Diamantes. Ele é um filme muito bom, é um filme do Guy Ritchie, cara, e tem um elenco maravilhoso. E a gente tem Brad Pitt interpretando um cigano campeão de boxe sem luva, né? E obviamente um boxe ilegal. E tem algumas passagens, algumas cenas de boxe, né? Porque na verdade ele não é um filme de boxe, ele é um filme de uma confusão do cacete. Mas toda a confusão começa, né, basicamente por culpa de um problema de uma luta casada ilegalmente, né? Que deu problema com um dos lutadores. E aí coloca o Brad Pitt pra lutar no lugar. O Brad Pitt é um cigano que luta para caralho, né? E assim, cara, as cenas de luta me chamam muito a atenção, não pela técnica, porque praticamente não tem técnica, mas sim pela edição de imagens e pela edição sonora, né? Porque tem muito desse hip hop edition, né? Que é aquela coisa de a imagem ser cortada num ritmo que vai assumindo os barulhos da cena e cria um ritmo meio hip hop, né? É o nome da técnica, pelo menos, né? Mas é muito legal, cara. A edição, a plástica, a direção e a fotografia dessas cenas de luta vale muito a pena. Porque, o filme já é muito bom, cara. Isso aí só foi uma cereja no bolo pra mim, porque eu adoro boxe, né? Mas o filme é muito bom e essas sequências de luta são muito empolgantes, vale muito a pena assistir. E Snatch, Porcos e Diamantes, um filme muito legal de Guy Ritchie. E agora no último filme da nossa lista aqui, vamos pra 2010, né? Um filme um pouco mais recente. Vamos falar do Campeão de Hitler. Cara, esse filme é muito bom e ele conta a história de Max Schmeling. Acho que é isso, deixa eu ver aqui. É Max Schmeling, desculpa, gente. Ele conta a história de Max Schmeling, que é um lutador assim daquela época, obviamente, né, como fala o nome do filme, o Campeão de Hitler, né? Então ele é um lutador daquela época da Segunda Guerra Mundial e ele é um lutador que ele está na lista dos 10 melhores de todos os tempos, cara. Então ele era muito bom e ele ficou conhecido por duas lutas que ele fez contra Joe Louis, né, cara? E o filme conta um pouco a história desse lutador. E antes que você pense, não vou ver o filme de uma história de um lutador que era nazista. Não, cara, ele não era nazista, cara. Ele, muito pelo contrário, inclusive o empresário dele era judeu, né? Se você assistir o filme, você vai simpatizar muito com esse lutador. E ele faz duas lutas com Joe Louis, cara. Se você pesquisar na história dele, você vai encontrar falando sobre isso, né? E assim, eu vou dar sirene do spoiler agora, porque eu vou falar umas besteirinhas aqui a respeito, né? Aqui a sirene, né? Então, eu vou falar umas besteirinhas a respeito, vou contar um pouquinho da história desse filme, porque ele vale muito a pena, é uma história bem bonita, né? O Max Schmeling, quando vai para os Estados Unidos lutar a primeira vez contra Joe Louis, cara, ele ganha. E ele é recebido depois na Alemanha assim como um herói, cara, porque naquela época, né, Hitler querendo provar a superioridade e tal, aquela babaquice toda que ele pregava, né?
ele é recebido como um herói, cara. E isso é fantástico, porque quando tem a revanche e ele vai lutar contra o Joe Louis de novo, ele perde. E aí, quando ele volta pra Alemanha, cara, ele é visto como um criminoso. E aí acontece o pior com ele, que ele simplesmente chamado pra lutar na guerra, cara, só porque ele perdeu a luta contra o Joe Louis, cara. E aí tem um decorrer, assim, uma trama toda durante o filme que vale muito a pena assistir. Mas, cara, esse filme é muito bom, cara. Eu, quando fui ver esse filme, eu fiquei com o nariz meio torto. Mas na hora que eu vi a história do cara, eu achei bem bacana. O filme é bem bonito, vale muito a pena. E, cara, pra mim, assim, foi muito bom ter assistido esse filme, cara. Principalmente porque eu assisti com meu pai, cara. Meu pai também gosta de boxe, né? E ele conhecia muito o Maximilian e o Joe Louis, né? Então eu fui assistindo com meu pai falando assim, pô, isso é bacana, olha, isso aconteceu mesmo, né? Então, pra mim foi uma experiência pessoal também muito legal. Mas eu recomendo, cara, O Campeão de Hitler, no filme de 2010, muito bom. Então é isso aí, galera. Essa é a minha lista dos filmes de boxe que você tem que assistir, que vale a pena, tá? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam aqui, inscrevam-se no canal, comente se você já assistiu algum, dê a sua opinião, eu quero saber, beleza, galera? Aproveita e assiste esse vídeo que tá aqui no canto, que também é bem legal. Então até a próxima, os